Primeiro, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou especialista de produtos da Promedon e eu queria agradecer a presença de todos que estão conectados. A gente está muito contente, em nome da Promedon, eu gostaria de falar para vocês que a gente está muito contente de conseguir reunir tantos médicos especialistas aí de diversas partes do Brasil. A gente sabe que esse momento é único, é desafiador aí para todo mundo. E apesar desse momento super complicado, a Promedon tem a missão de continuar contribuindo com a disseminação do conhecimento, da educação continuada para todos os nossos clientes. Então, além de agradecer a presença de todos, eu gostaria também de agradecer principalmente ao Dr. Rogério de Fraga e ao Dr. Luiz Gustavo, que vão conduzir a nossa conversa de hoje sobre a jornada do paciente com incontinência urinária pós-prostatectomia. Então, doutor Rogério, a palavra é sua. Só um recado, eu vou deixar todo mundo no mudo para que não tenha nenhuma interferência externa. O chat está aberto para dúvidas durante a apresentação e qualquer coisa, no final, a gente vai abrir para discussão e aí eu vou abrir o microfone de todo mundo e aí a gente pode debater sobre o assunto. Então, doutor Rogério, todo seu, a live. Eu quero agradecer a Andressa, a Renata, todo o pessoal da Promedon. Acho que a gente tem que ir vencendo as barreiras, né? Temos que ir nos adaptando. E fiquei muito feliz em a gente dar uma pausa aí no Covid-19 e poder falar, né, do que a gente exerce, né, e milita no dia a dia. Não tenho dúvida que os consultórios estão impactados aí pelo Brasil, os centros cirúrgicos estão impactados e, acima de tudo, os pacientes estão impactados, né? Vocês sabem que, embora eu tenha dito que não ia falar do Covid, né, mas a gente tem percebido que os pacientes têm chegado mais tarde. Então, fazia muito tempo que a gente não via aqui falar de uma apendicite supurada, de uma necrose de vesícula, e os pacientes estão com medo de vir, né? Então, eles estão chegando em quadros mais avançados, né? Por causa do medo de pegar o Covid, eles estão com medo de vir ao hospital. Isso tem algum paralelo com o que a gente vai falar aqui, porque a gente está falando da jornada do paciente, né? Esse paciente da emergência clínica, da emergência cirúrgica, ele está impactado por um medo maior de pegar uma doença fatal e não tem vindo ao hospital. Isso é um motivo de força maior, mas nem sempre precisa ser assim. Eu tinha combinado com a Andressa de eu me apresentar. Eu sou médico urologista aqui em Curitiba, sou professor da Universidade Federal do Paraná e a gente coordena o serviço de disfunções miccionais. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e eu tenho uma apresentação para falar para vocês sobre a jornada do paciente. Então, talvez assim, para quem seja de gestão ou participe de algum serviço, já tenha trabalhado em operadora, o termo jornada do paciente, ele é um termo que vem da gestão, né? É a preocupação em saber todos os passos que o nosso paciente dá em prol, né, dessa busca por sua melhoria. Então, por definição, é isso, né? Todo o conjunto de momentos e etapas nos quais o nosso paciente transita. Então, a gente tem aqui no início o paciente enfermo, e aí a gente vai ter a busca clássica aqui no Google, aplicativos que explicam aquilo, sempre tem um amigo que diz que já passou por aquilo, de repente ele viu uma coisa na internet, mas o plano de saúde dele diz que aquilo não está disponível no momento, ele vai em alguém que pede exames, toma alguns remédios, de repente chega no diagnóstico, aí tem as medidas, enfim, toda essa saga que o paciente passa até que ele fique saudável ou até que ele tenha a mitigação ou resolução daquela condição que o levou a entrar nesse circuito. Então, eu fiz aqui uma jornadinha para vocês entenderem, para a gente pensar no nosso paciente com incontinência urinária pós-prostatectomia, né? Então, existe uma vida antes do diagnóstico.
E essa vida é o início da jornada. O nosso paciente ele tem suas emoções, ah, ele tem os seus relacionamentos, os seus objetivos na vida, enfim, né, tudo estava indo em paz até que ele recebe a notícia de que tem um câncer, né, de próstata. E aí ele vai ter que começar a lidar com isso. Mas antes do diagnóstico do câncer de próstata, ele tem a vida dele sem nem pensar, às vezes, que ele pode ter um câncer um dia ou que ele pode ter alguma doença na próstata. E, de repente, a situação se apresenta para ele, né? O câncer de próstata, em específico, quando ele permanece subclínico na maior parte, né, da sua manifestação. A gente sabe aí da experiência e da literatura que os tumores que se apresentam clinicamente, eles já tendem a ser mais avançados, né? Mas, enfim, de repente ele fez aí uma consulta, fez uma investigação, chegou à conclusão que pode estar envolvido com o câncer de próstata. Quando ele recebe o diagnóstico, ele está terminando aqui, então, essa primeira etapa da jornada dele. Ele era uma pessoa que nem pensava na possibilidade e agora ele é uma pessoa que tem câncer de próstata. E ele é colocado frente a muitas opções de tratamento. Essas opções devem contemplar a sua autonomia, né? A autonomia é a capacidade que ele tem do alto, da visão de mundo dele, de fazer as suas escolhas. E aí é decidido o tratamento, decidido baseado no que ele tem dentro da sua jornada de possibilidade. E aí a gente vai ter desde orientações clínicas, guidelines, até o que é possível fazer, né? Então, se for chegado à conclusão que ele deve fazer uma prostatectomia radical, ele vai poder fazer isso aberta, vai fazer perineal, abdominal, por vídeo, por robô, enfim. A decisão pelo tratamento é um passo novo, no qual ele já entendeu que ele tem a condição e ele galga uma trajetória, uma jornada para tentar ser uma pessoa que não tem câncer, para tentar fazer com que a vida volte a ser como era antes dele ter que pensar nessas coisas. E aí o tratamento é realizado, né? Então ele vai receber essa terapia. E ele imagina que quando ele fizer o procedimento, ele vai ter a resolução dos seus problemas. E ele vai ter, né? Nós temos aí, felizmente, no Brasil, uma formação cirúrgica e mãos muito hábeis, né? Qualquer que seja a via, essa um pouco mais ou aquela um pouco menos, assim, mas a gente consegue ter uma taxa de cura oncológica muito satisfatória. A questão é que o que o fez iniciar a jornada é exatamente ter um câncer. Então, inicialmente, qualquer preço é bem pago para que a pessoa se livre de uma doença com potencial fatal. E aí ele tem a vida pós-tratamento, né? E ele vai ter as percepções, e daí ele vai entender que aquele 6 a 70% de chance de ter incontinência, se acontece nele, é 100%. Ele vai entender que a disfunção erétil, que também tem um range bastante amplo, mas quando acontece nele é 100%. E ele vai ter que viver com algumas consequências. E é onde ele começa a pensar e a se perguntar, primeiro, porque ele tem um futuro, porque como ele removeu o câncer, né, e isso acaba sendo uma condição necessária para que a gente pense no tratamento de algumas consequências do procedimento cirúrgico, a gente costuma argumentar isso com os pacientes, né, assim, aqueles que desenvolvem incontinência urinária, que é mais duradoura aí do que um ano, os que desenvolvem disfunção erétil, que é mais duradoura do que um ano, em primeiro lugar, se ele tem a oportunidade de melhorar a qualidade de vida, é porque ele tem uma vida para poder melhorar. Então a jornada câncer, ela está resolvida. E agora a gente tem que lidar com as necessidades e expectativas com relação ao futuro. Agora, o ponto chave, né, o que a gente deve prestar bastante atenção é isso. O quanto realmente as pessoas estão aborrecidas e incomodadas com a incontinência.
elas, num primeiro momento, assim, a maioria das pessoas tem vários estudos assim com metodologias qualitativas que expõem o quão desagradável é a notícia de receber a notícia que tem um câncer e o quão positivo é você saber que se livrou do câncer. Quando todo esse temor passar, ele vai lidar com as consequências disso e realmente daí a incontinência urinária aparece com esse range bastante amplo. Muita coisa pode ser feita por esses pacientes, né? Então, na maioria das vezes, a incontinência urinária é muito mal percebida pelo homem, né? Porque, apesar de ele ter se livrado de um câncer, ele não deveria ter tido isso, né? Num ciclo normal de envelhecimento, de senescência da mulher, você até acha que ela pode ter incontinência urinária em algum momento, mas a história da incontinência urinária pós-prostatectomia é, por melhor que nós desejemos, né, assim que seja essa abordagem, ela é uma história iatrogênica. E aí a gente percebe algumas coisas. Por ser um registro iatrogênico, provavelmente alguns estudos sugerem que é inconsciente. O cirurgião tende a mitigar isso, né? Assim, seja por uma crença, ou por uma vergonha, ou por não compreender exatamente, ou simplesmente porque acha que salvou a pessoa do mal maior, que é o câncer. Mas o que a literatura nos mostra e o que os relatos nos mostram é que existe uma discrepância entre o que o cirurgião entende que é relevante e o que o paciente entende que é relevante. Então, se você faz estatística baseado em dados objetivos, a literatura mostra essa taxa assim bastante ampla. Mas se você vai individualmente, você vê que uma perda urinária mínima num homem pode ser devastadora para a sua qualidade de vida. Mas a gente sabe que essa perda mínima vai responder a uma fisioterapia, tem alguns dispositivos que podem nos ajudar. Se isso for um pouco mais importante ou permanente, nós teremos que lançar mão de cirurgias. Bom, quanto a gente deve se importar com isso? A gente encontra uma taxa de até 70% de incontinência e talvez a grande maioria realmente vá responder bem a medidas conservadoras, o diagnóstico no tempo correto. São inúmeros fatores. A incontinência urinária, ela não é totalmente iatrogênica. E o envelhecimento, a idade, diabetes, doenças prévias, obesidade, doenças neurológicas, são inúmeros fatores. Então, como são inúmeros fatores, também não é totalmente justo que a conta dessa condição seja imputada a um evento iatrogênico. Mas a questão é, a gente entende a jornada do paciente e a gente, como cirurgião, a gente sabe que a gente está operando um paciente que tem 70 anos, que já tem Parkinson, o quanto a gente presta atenção nisso talvez seja o ponto-chave do que a gente está querendo colocar. Esse é um trabalho aí que eu estou citando exatamente para homenagear um grande nome, né, da nossa urologia, o grupo do Rodolfo com o Bezerra publicaram esse trabalho e nos fala dessa discrepância. Ela pode estar presente em até 40%, 50% dos casos. Ou seja, uma discrepância entre o que o cirurgião acha que é relevante e o que o paciente acha que é relevante. A gente tem que prestar atenção para poder escolher a melhor opção. E como a gente vai escolher a melhor opção? Existem vários dispositivos, existe oportunidade de usar o próprio absorvente, existem clamps, existe o Uropen e existem algumas condições que se mantêm e que merecem o tratamento cirúrgico, e daí eu não vou dar spoiler da fala aí do Gustavo, que vai explanar sobre como abordar quando isso escapa. Mas, enfim, como se sente o paciente
que tem que ficar fazendo a gestão de fralda, de um dispositivo. O clamp peniano não é um dispositivo simples de ser encontrado. Como fazer a gestão dessa situação? Isso impacta o nosso paciente. Agora, se a gente for analisar alguns estudos, como eu disse para vocês, qualitativos, quais são as razões para que isso seja minimizado, né, assim, pelo cirurgião? Por que existe essa discrepância? Existe a crença ou, às vezes, o desconhecimento de que isso vai melhorar e o que pode ser feito para que isso melhore? Uma estrutura que a gente encontra, assim, na maioria das cidades, né, no Brasil, principalmente, até fora do país a gente encontra isso. É muito comum que o serviço que faz a cirurgia oncológica depois tenha um serviço de disfunção miccional de referência, mas como envolve, em algum momento, alguma perspectiva de mau resultado, o cirurgião pode, de alguma maneira, estar escondendo algum conflito ou alguma contratransferência, né, nessa abordagem. Bom, então eu vou concluir aqui a minha fala falando de algumas competências que a gente talvez tenha que desenvolver sendo cirurgião nos dias de hoje, né? Se nós estamos aqui numa quinta-feira às 5 da tarde conversando via web, é porque a gente é capaz de se adaptar realmente, né? Toda essa mudança de cenário atualmente tem sido chamado de mundo VUCA, não sei se todos estão habituados a esse termo. Mundo VUCA é um termo usado desde o final da Segunda Guerra pelos mariners americanos e se refere ao estado de constante mudança que nós temos aqui no nosso... O mundo VUCA é isso, então, é o mundo V de volátil, U de uncertainty, né, de incerto, C de complexo e A de ambíguo. Então, como a gente pode, constantemente o mundo está mudando, constantemente o mundo está incerto, tudo isso é muito complexo e ambíguo, né? Então, a gente vê respostas diferentes dos pacientes, a gente vê perspectivas diferentes. Sai uma notícia no WhatsApp, ela tem poder de verdade. Então, dali a um tempo, você não sabe mais, né, o que podem estar falando de você. Hoje em dia, as mídias sociais podem enaltecer ou difamar um profissional em poucos segundos. Então, como que a gente responde a esse cenário? Talvez a grande solução é você ser multidisciplinar. Ser multidisciplinar é diferente de ter uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem a felicidade de ter uma equipe multidisciplinar. Ser multidisciplinar é você, como médico, ter a capacidade de enxergar todas as demandas que o teu paciente apresenta. Assim você é capaz de melhorar e interferir a jornada do teu paciente. Esse é um último estudo que eu quero compartilhar com vocês. Foi feito por esse professor, ele é chefe da pesquisa translacional para assuntos de saúde global em Harvard, e ele fez essa pesquisa, uma pesquisa informal no Twitter. Ele tweetou essa pergunta: o que faz um bom médico, né? E a gente pode medir isso. E aí, depois de alguns minutos, isso aqui virou Trend 5 ali na região dele, surgiu aqui: o bom médico é empático, o bom médico é bom ouvinte, o bom médico é compassivo, o bom médico é humilde. As competências cognitivas, elas começam a aparecer ali em quinto, sexto lugar. Então, nós somos urologistas e somos clínicos e somos cirurgiões. Nós devemos saber entender o momento de indicar e o momento de contraindicar o nosso procedimento. Eu acho que a grande mensagem é assim, né? Quando a gente vai fazer o treino de empatia, a gente sabe quando está treinando uma técnica cirúrgica, mas a gente não vai precisar ter vergonha de falar com o nosso paciente sobre complicações se a gente tiver falado abertamente isso e se a gente puder ter uma boa relação com ele e fazer com que ambos estejam engajados na causa. Bom, com isso eu termino minha apresentação e passo a palavra aí para a Andressa e para o Luiz Gustavo. Obrigada, doutor Rogério. Agora, doutor Luiz vai falar do tratamento agora da incontinência urinária masculina. Obrigado a Andressa e a Renata pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês.
Bom, depois dessa apresentação bastante reflexiva do Rogério, né, faz a gente repensar conceitos. Acho que é importante nós estarmos sempre questionando nossos conceitos e as nossas certezas, né? E eu acrescentaria nessa jornada, Rogério, lá antes do diagnóstico, a decisão de fazer ou não a biópsia, né? Eu acho que para tomarmos cuidado com essa crítica ao screening, né, de sobrediagnóstico e sobre tratamento, o urologista deve ser muito criterioso na indicação da biópsia. Então, esse é um ponto importante. E depois, na decisão de tratamento ativo ou vigilância ativa, né? É também um outro ponto que hoje nós somos pressionados por hospitais e a cirurgia robótica, a ter volume de cirurgia e inconscientemente nós podemos ser induzidos para um lado ou para outro, e é importante a gente sempre estar refletindo sobre isso, né? São dois pontos cruciais aí na jornada do paciente com câncer de próstata. Bom, eu vou falar especificamente do tratamento cirúrgico e, dentro do tratamento cirúrgico, do Argos. Eu vou falar de aspectos, detalhes técnicos, resultados da literatura e resultados da nossa casuística. Alguém está riscando a tela aí, que não sou eu, né? Alguém fez um risquinho vermelho. Esses são meus conflitos de interesse. Nós todos sabemos, né, a frequência, o Rogério já colocou, em torno de 8% dos homens submetidos à prostatectomia radical vão precisar de um tratamento cirúrgico para incontinência urinária, e 1% daqueles que fizeram tratamento de hiperplasia prostática. A incontinência urinária é a complicação que traz maior impacto negativo na qualidade de vida do paciente após o tratamento do câncer de próstata. 90% das vezes há uma etiologia esfincteriana envolvida, é a principal, sendo que em 30% há um componente vesical associado, mas uma vez que tratamos a insuficiência esfincteriana, o componente vesical acaba ficando subclínico. E o estudo urodinâmico não é obrigatório, mas é recomendável justamente para identificar esses 10% em que a causa vesical é a principal. O produto referência para o tratamento da incontinência masculina é o esfíncter artificial e continua sendo um produto bastante conhecido, muito implantado, com segmentos longos. Então, é um produto que se conhece bem o sucesso e a taxa de complicação. No entanto, ainda nós não temos um produto que traga um resultado para o homem como nós conseguimos com o sling sintético de uretra média na mulher. Ou seja, eu acho que há campo, acho que isso é consensual, há campo para melhorar no tratamento da incontinência masculina. As taxas de pacientes satisfeitos com o esfíncter, mais de 2 anos de segmento, é de 80%, em torno de 50% dos pacientes secos. E o sling, ele é mais simples para o paciente e para o médico, ele é mais reprodutível, menos invasivo, ele descarta a necessidade de manipulação, e isso é uma coisa que atrai o paciente, o fato dele não ter que se manipular para urinar. Ele tem menos custo e uma eficácia semelhante em pacientes com incontinência leve, moderada e sem radioterapia. E em caso de falha, ele não atrapalha a colocação do esfíncter artificial. E pelo fato de não exigir manipulação, esse é um trabalho que consultou os pacientes, explicando, e 90% eles preferem o sling quando colocadas as características dos produtos. É claro que o paciente, a gente depende de como nós colocamos, né? E nós, com certeza, influenciamos a decisão do paciente, e nós sabemos que o esfíncter também
com o tempo, depois que o paciente se adapta à manipulação, não é um grande problema a manipulação, eles se adaptam muito bem. Nós temos os slings, então, fixos e os ajustáveis. No Brasil, transobturatório fixo, nós temos com 2 braços o Advance XP e com 4 braços o Virtue. Nos ajustáveis, nós só temos o Argus, que pode ser transobturatório ou retropúbico, mas no Brasil, quase que próximo de 100% dos casos, nós usamos o transobturatório. Esse é um trabalho apresentado ano passado, na EAU do ano passado, sobre o Advance XP, com um segmento de 5 anos, mostrando o resultado se mantendo ao longo de 5 anos, mas o que eu queria chamar a atenção são esses critérios de exclusão para esse estudo. Então, eles excluíram pacientes com radioterapia, com cirurgia prévia para incontinência, com incontinência noturna e com esfíncter, no teste de reposicionamento, um esfíncter menor do que 1 centímetro. E aqui vocês veem o baseline, 115 pacientes, um pé de teste médio de 270. Né? Então, são pacientes com um grupo de pacientes com incontinência leve e moderada, mas sem radioterapia, sem cirurgia prévia e sem incontinência noturna. E com um esfíncter residual. Veja que a taxa de sucesso com 5 anos, de paciente curado é 60%, e melhor 20%, um total de 80% de pacientes satisfeitos. No entanto, a casuística ainda pequena com 5 anos, 36 pacientes. 80% de pacientes satisfeitos. Agora vamos falar do Argus, que é o sling ajustável, ele é totalmente de silicone, tem uma almofada central com 4 centímetros de largura, com o objetivo de causar uma compressão segmentar e não focal na uretra, aumentando a resistência sem causar obstrução. A questão do esfíncter de silicone, do sling de silicone, é que ele não é integrado ao tecido, ele é encapsulado e o risco de infecção é maior. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a asepsia, antissepsia e antibiótico profilaxia, excluir o ânus do campo cirúrgico. A incisão, agora vou entrar em alguns detalhes técnicos, a incisão perineal, a borda inferior do pube é a referência para o meio da incisão, e nós dissecamos o músculo bulbo esponjoso, preservando o músculo, e fazemos uma dissecção subfacial. Quando nós entramos entre a fáscia do músculo e o músculo, nós conseguimos jogar para a lateral toda a vascularização. É muito vascularizada essa região, e se a gente cair no plano errado, vai ter sangramento e vai dificultar a cirurgia. Se nós cairmos no plano certo, o que é subfacial, a gente faz uma divulsão num plano avascular e cai direto na albugínea aqui do corpo cavernoso. Veja desse lado aqui a albugínea aqui evidente. Aqui numa foto mais clara, a albugínea na crura, já os corpos cavernosos separados e o músculo bulbo esponjoso preservado. A passagem da agulha, nós levamos a incisão, que antigamente era aqui na crura, para 4 centímetros lateral, né? A prega gênito-femoral, 2 dedos aqui, para distanciar a incisão da arandela que vai ficar aqui e diminuir o risco de erosão, de granuloma, infecção. A incisão é feita lateral, mas a agulha continua sendo passada no mesmo lugar. A gente palpa aqui o tendão do grácil, depois vem o adutor, logo abaixo do adutor, 1 centímetro, 1,5 centímetros lateral ao ramo púbico, ao osso, entra com a agulha. E sai com a agulha, veja que a gente quer fazer a curva bem fechada, saindo rente ao osso aqui, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que entrar um pouquinho lateral ao osso aqui em cima, para conseguir fazer a curva bem fechada, porque a uretra, aqui onde está a pinça, já é a uretra. Então, dá para a gente ver que a agulha sai meio a 1 centímetro abaixo da borda inferior do pube. Aqui é a borda inferior do pube, nós estamos com a agulha saindo aqui bem rente ao osso e distando cerca de 1 centímetro da borda inferior do pube, ou seja, o mais distal na uretra possível.
Aqui a almofada acomodada, nós cortamos um pouquinho o tendão aqui do músculo, né, que liga o músculo ao centro tendino do períneo, para que a almofada se acomode paralelamente à uretra, né, causando a compressão segmentar que a gente busca. Esse é o sling colocado. Aí nós vamos fazer a medida da pressão de perfusão retrógrada da uretra para ajustar a tensão do sling. Colocamos o balão aqui na fossa, na uretra distal, fossa navicular, e a medida vamos ajustar o sling até começar a pingar entre 35 e 40. Lembrando que a gente sempre deve olhar, furar o soro e olhar esse nível aqui, não é o do conta-gota lá embaixo. E depois nós queremos esconder a haste excedente. E nós não queremos que a haste cruze a prega genitofemoral. Então, nós entramos com a agulha aqui em cima, bem longe, fazemos um trajeto pré-púbico em formato de L, né? Ó, descemos reto primeiro, depois viramos para cá, para que a hora que eu puxar a haste, ela saia da arandela e já entre num trajeto de tecido subcutâneo virgem, que não tenha sido dissecado previamente. Porque é esse tecido virgem e o comprimento desse trajeto, que tem que ser longo, que vai impedir essa haste de migrar para o escroto do paciente. Aqui é um close observando a haste saindo da arandela e entrando no tecido subcutâneo medialmente e subindo num trajeto virgem, sem dissecção prévia. E ao final do procedimento, palpando a prega genitofemoral, nós não devemos sentir a haste de silicone, ela deve subir medialmente à prega genitofemoral. Assim, nós evitamos a principal complicação, que é a erosão da haste aqui na prega. Aqui é um vídeo do implante, com esses detalhes que eu falei. Veja que com bisturi elétrico a gente já percebe a contração do músculo bulbo esponjoso. E agora nós vamos abrir a fáscia do músculo bulbo esponjoso, veja, e a dissecção é feita entre a face e o músculo. É importante achar esse plano, porque aí ele é avascular, né? Aí a gente vai aqui, a fáscia está aqui no Farabeuf, e nós vamos simplesmente divulsionar, não precisa cortar mais nada, só puxar para um lado e para o outro, contratação, a gente já enxerga a albugínea de um lado e de outro. Então, veja como não teve sangramento, dá para ver no campo embaixo que não teve sangramento. Bom, aí nós cortamos um pouquinho aquele tendão que eu falei para permitir que o Argos se acomode paralelamente à uretra. Pouca coisa também para evitar, nós não queremos que o Argos migre proximalmente e esse tendão que segura ele na posição. Aí, mostrando a crura, né, de um lado e de outro, agora a incisão, nós palpamos o tendão do grácil, depois o adutor lombo, ou seja, uma lombada estreita, uma lombada maior, fazemos a incisão e dissecamos até a fáscia do músculo e vamos sobre a face e palpamos o osso. Fazemos do outro lado também. Aí o kit todo, né? A gente faço uma solução com xilocaína gel e garamicina, umas 3 ampolas de garamicina. E aí veja que o meu indicador esquerdo guia a ponta da agulha. Nós vamos colocar a ponta da agulha 1 a 1,5 centímetro lateral ao osso para conseguir fazer a curva bem fechada no osso e sair lá perto da borda inferior do púbio. Aí já colocado o Argos, eu palpo ver se a haste está próximo da borda inferior do púbio, de um lado e de outro. O Argos está transversal, não está oblíquo. E veja como ele ficou acomodado sobre a uretra. Aí nós vamos trazer a sonda para a uretra distal. Vamos medir o zero. Estou no ar ambiente aí, eu vou abaixar o soro até parar de pingar, é o zero. Lá no nível do soro, não do conta-gota. Aí eu ponho a régua no zero, aprendi isso com o Kanashiro que está assistindo aí, foi o Kanashiro que me ensinou a medir o zero assim. E aí depois a gente vai medindo a pressão de perfusão. Veja que eu boto a arandela até a articulação do Kelly para a arandela não espirrar do Kelly e cair no chão.
E aí nós vamos apertar de acordo com a pressão de perfusão. Queremos que comece a pingar entre 35 e 40. Veja que está pingando abaixo de 30, então a gente aperta um pouco mais. Aperta um pouco mais e quando está em 35, 40, tá bom. Normalmente eu deixo em 37, 38. E aí é o trajeto virgem, pré-púbico, faço um trajeto em L, vou lá no escroto, depois viro para a lateral, para que essa haste saia da arandela e já entre num trajeto virgem, e o trajeto tem que ser longo o suficiente para essa haste ficar aí deitada. E aí, no fechamento, sem grandes, faço com sempre fio monofilamentar. Aí é importante não puxar a haste, para não fazer um chicote, né, para ela ficar longa. Se você puxar e esticar, a hora que você solta, ela pode voltar lá para o escroto. E o curativo estéril, né, deixo com antibiótico, 7 dias esses pacientes. Aqui é esse mesmo paciente que ficou, ele ficou seco, tem uns 3, 4 anos que ele colocou o Argos, não tem radioterapia, e é para mostrar o Argos como ficou bem posicionado, né? E ver como a tomografia com reconstrução em 3D mostra o que a gente quiser ver do Argos, né? Os detalhes deixa muito, muito evidente, mostra muito bem. Então, esse paciente está ótimo. Aqui é um pós-operatório recente, aqui é um pós-operatório mais tardio, né? E se o paciente necessitar de um reajuste, nós nunca vamos fazer no primeiro mês. Eu sempre tento esperar pelo menos 2 meses para fazer um reajuste, e sempre no centro cirúrgico, com todo o rigor asséptico, como se fosse o implante do sling. A gente antes deve rever a incontinência, ver se ela persiste sendo principalmente esfincteriana, fazer uma fluxometria com medida do resíduo para ver se esse paciente não está obstruído, não está com incontinência por transbordamento. Num raio-x AP de bacia, nós conseguimos ver se o Argos está bem posicionado e centrado, e se houver a desconfiança de fratura da haste, a tomografia com reconstrução em 3D deixa isso muito evidente. Aqui é um Argos bem posicionado, então no ajuste nós vamos puxar os 2 lados, sem dúvida. Esse é um paciente de um colega meu, que nós colocamos o Argos há uns 3 anos e subitamente ele voltou a perder. Estava muito bem e meio que subitamente voltou a perder urina. Aí nós fizemos, ele tem uma prótese peniana também, e nós fizemos essa tomografia com reconstrução em 3D. Então dá para ver nitidamente a haste de um lado, e do outro lado, a gente já vê o coto do Argos aqui, o coto da haste, e a arandela sem a haste saindo por ela. Então dá para ver muito bem que houve uma fratura da haste ao nível da arandela do lado esquerdo. Então nós fomos para essa cirurgia já com outro Argos, então removemos este, não havia infecção, já colocamos o outro imediatamente, e esse paciente ficou bem. Aqui é a complicação mais frequente, que a gente quer evitar justamente com aquela técnica de jogar a incisão para lateral na coxa e medializar o trajeto da haste, né? Então, começa com um granuloma, depois vem a exposição e, por último, a infecção vai lá para o períneo. Nessa fase de granuloma e exposição aqui na região inguinal, não é uma emergência. Se o paciente está seco, nós podemos, habitualmente eu mantenho, corto isso aqui no consultório, faço um tratamento com antibiótico, muitas vezes isso dá uma esfriada, mas curar esse paciente da infecção não se consegue. Isso pode ficar, alguns pacientes ficam anos com um granuloma que vai e volta, às vezes uma fístula purulenta aqui na região crural, mas quando a infecção vai para o períneo, aí ela passa a incomodar mais e a necessidade de remover o produto.
Alguns pacientes que nós removemos o produto após anos e que o paciente estava seco, eu tenho 3 casos assim, eles continuaram secos após a remoção. Agora eu trago algumas estatísticas e a minha própria depois. Aqui é um trabalho com uma estatística com um número grande, 182, todo Argos T, segmento de 22 meses, médio, né? Vejo que incluiu pacientes com incontinência grave, 35%, reajuste foi necessário em 43%, complicação em 14%, remoção em 9%. A radioterapia diminuiu o sucesso, né? Houve mais reajuste e mais remoção nos pacientes irradiados. E a gravidade da incontinência também foi um fator que impactou no resultado. Veja que incontinência leve, 95% de sucesso, sendo 57% seco. Moderada, 33% seco, 45% melhorado, deu 78% sucesso. Incontinência grave, 70% de sucesso, com 25% de paciente seco. Então, a radioterapia e a gravidade da incontinência impactou no resultado. Esse é um trabalho apresentado na EAU do ano passado, né, por esse grupo predominantemente alemão, comparando o sling fixo com o sling ajustável. O sling fixo era o Advance e o Advance XP. E o ajustável, 70% dos casos, eram o Argos T, né? 490 pacientes. E aqui a característica dos pacientes no baseline, né? Vejam que aqui em amarelo é o ajustável, em verde o fixo. Os pacientes que receberam sling, é um estudo retrospectivo, né? Os pacientes que receberam sling ajustável, eles tinham mais diabetes, mais frequentemente, né? Mais frequentemente tinham radioterapia, veja, 22% versus 11%. Tinham cirurgia prévia para incontinência, 23 versus 6%. Tinham estenose de uretra, 21 versus 14%, e tinham uma incontinência mais grave, tanto pelo número de absorventes como pelo grau da incontinência. Então, eram grupos de pacientes diferentes. Ou seja, o sling fixo foi direcionado para pacientes com uma incontinência mais leve e sem fatores de pior prognóstico, né? Enquanto que os ajustáveis, pacientes mais graves. Houve mais complicações nos ajustáveis, 12 versus 1,7, um follow-up de 38 meses, né? Um follow-up bom. Infecção, 2,3% nos ajustáveis e nenhuma infecção no fixo. Não houve diferença em outras complicações. A dor foi maior no ajustável, no entanto, numa escala de 0 a 10, a dor foi de 1,1 versus 0,3 no fixo. E vejam que os resultados funcionais foram semelhantes tanto na avaliação subjetiva quanto na avaliação objetiva do PED-teste. Então, o que dá para concluir? Que, como é um estudo retrospectivo, os autores, né, eles direcionam o sling ajustável para pacientes mais graves e o fixo para pacientes com incontinência mais leve e sem fatores de pior prognóstico, ou seja, sem cirurgia prévia, sem radioterapia e com incontinência mais leve. E, no entanto, os resultados foram semelhantes, ou seja, mesmo com pacientes mais graves, o sling ajustável trouxe resultados semelhantes aos slings fixos, às custas de uma taxa de complicação maior. Tá? Esse é um artigo que saiu o mês passado, eu coloquei aqui, mas ele saiu na Neurology Urodynamics, então é uma revista que todos nós conhecemos, e saiu o mês passado, mas eu não acho que é um artigo que acrescenta muito no nosso dia a dia. Os autores compararam, esse grupo alemão também, compararam o Argos retropúbico com transobturatório. A maioria dos pacientes com Argos retropúbico, tá? Mas vejam que as amostras não eram um estudo retrospectivo. No grupo de Argos T, 40% já tinha uma cirurgia prévia para incontinência, enquanto
10% no Argos retropúbico. Havia também mais radioterapia no Argos transobturatório, não foi estatisticamente diferente. Eles perderam 18% de segmento dos pacientes e, estatisticamente, foi tudo, não houve diferença nos resultados. Os autores, na discussão e na interpretação dos resultados deles, tendem a dizer que o Argos retropúbico foi melhor do que o transobturatório. Por exemplo, a taxa de explante foi de 23 para o Argos transobturatório e 14, mas não foi estatisticamente diferente. A taxa de paciente seco também foi maior no retropúbico, 33% versus 12%. Mas vejam, 33% são 13 pacientes, né? Se são 13, 33, o total, 100%, seria 39. E eles estão falando de 60 pacientes. Então, eles perderam muito dado. Então, no segmento, esses protocolos não foram preenchidos adequadamente. Então, perderam muito dado. Então, eu acho, na minha interpretação, esse artigo não nos ajuda a escolher entre uma via ou outra, e a via que tem sido preferencial aqui no Brasil, na minha experiência, que eu uso, é exclusivamente a transobturatória. Eles também tiveram uma taxa de reajuste muito superior a outros artigos publicados na literatura. E uma dúvida que sempre chega, né, é a questão da obstrução. Será que o sling causa obstrução e não vai prejudicar esse paciente a longo prazo? Nós tivemos um pós-graduando que fez isso, fez urodinâmica após Argos e após o sling retroretral. E o que nós observamos? O fluxo máximo diminui, né? A pressão decisora do fluxo máximo não muda, e o índice de obstrução infravesical, aquele número de Abraham-Griffith, que o normal é de 0 a 20, 20 a 40 é dúvida, acima de 40 é obstrução. Esse muda sim, mas veja que nos pacientes, após a prostatectomia, a resistência uretral diminui tanto que esse número fica negativo. E quando nós colocamos o sling, esse número vai para os níveis normais. Ou seja, o sling devolve a resistência uretral como se esse paciente tivesse a próstata, né? Então, ele não causa obstrução na grande maioria dos casos. E não aumenta o resíduo. Nós levamos a nossa experiência para a ICS em 2017, buscando fatores preditores da necessidade de ajuste, né? Focando na ajustabilidade do produto. Atualizei essa casuística até 2018, 89 casos, todos com sling transobturatório, 14 meses em média de segmento, a mediana, a idade, o IMC, o tempo após a prostaté, 22% de radioterapia e 22% de estenose de uretra. 65% dos pacientes usavam mais que 3 absorventes, o pé de teste médio foi 500 gramas, veja que nós incluímos o paciente grave, né? Então, 42% dos pacientes tinham um pé de teste mais de 400 gramas. O sucesso objetivo foi de 72%, sendo cura em 64%, e sucesso subjetivo de 78%, cura em 70%. Nós tivemos que remover 5 Argos nesse período. O IC-QSF reduz bastante, não houve correlação de variável clínica ou urodinâmica com o sucesso objetivo, e com sucesso subjetivo o pé de teste. Ou seja, pacientes com pé de teste acima de 500 gramas tinham 4 vezes mais chance de insucesso subjetivo, mas não objetivo. Precisamos fazer um ajuste em 28% dos casos e um segundo ajuste em 8%. O tempo médio para o primeiro ajuste foi de 11 meses, variando de 1 a 36. Mas hoje eu faço ajuste só a partir de 2 meses. Pelo menos 45 dias. Todos os ajustes foram para apertar, nenhum ajuste para afrouxar. E na análise multivariada, a radioterapia e a estenose de uretra foram fatores preditores da necessidade de ajuste. A radioterapia aumentou em 8,5 vezes a chance de ajuste e a estenose de uretra em 7 vezes. O ajuste foi realizado em 2/3 dos pacientes com radioterapia,
versus 22% dos pacientes sem radioterapia. E nós concluímos que a ajustabilidade do sling beneficia 20% dos pacientes, até mais de 20% dos pacientes com incontinência pós-prostaté e mais de 60% daqueles com radiação ou estenose de uretra prévia. Para encerrar, eu trago esse artigo aqui de revisão de slings fixos e ajustáveis, 64 estudos. Vejam a taxa de cura objetiva dos slings fixos, né? Principalmente Advance e Invance, de 8,3% a 87%. E taxa de cura de slings ajustáveis, principalmente o Argos, de 17% a 92%. O que dá para a gente interpretar desse artigo, né? Com essa variabilidade de resultados? Isso mostra que, primeiro, os slings nem fixos e nem ajustáveis são uma classe, nem um segmento de produtos homogêneos e semelhantes. Nem os slings fixos entre eles, nem os slings ajustáveis entre eles, e muito menos todos os slings. Então, fixar o conceito de que o sling ou todos os produtos para o tratamento da incontinência masculina não são agrupáveis, devem ser analisados individualmente. E a gente percebe uma variabilidade de resultados entre um produto e outro, e com o mesmo produto em serviços em mãos diferentes. Então, isso porque o resultado depende de uma série de fatores, né? Como a indicação, detalhes técnicos e segmento desses pacientes. Então, eu acho que nós devemos ganhar experiência com os produtos que nós temos afinidade e desenvolver atenção a detalhes técnicos, indicação e segmento para buscar o melhor resultado possível com cada produto. É isso, obrigado. Bom, obrigada, doutor Luiz, pela brilhante aula. Agora eu vou abrir, então, para discussão. E aí vamos tentar nos coordenar, né, para falar um de cada vez. E quem tiver pergunta, então, para o doutor Rogério, para o doutor Luiz, quem quiser começar. Oi. Alô, eu gostaria, Andressa Nelson, Porto Alegre. Oi, doutor Nelson, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Queria dar parabéns ao doutor Fraga, doutor Luiz Gustavo. É bom escutar eles falando, principalmente vindo do Luiz Gustavo, porque a gente sabe que é uma coisa que funciona e de um cara que opera muito, né? Um cara que tem uma experiência grande. Eu fiquei com uma dúvida ali, Kiko, sobre o ajuste da coluna d'água. Tu falou que é quando começa a pingar ou quando para de pingar que tu acessa, que tu ajusta ela ali? Aí é assim, se você vai de baixo para cima é quando começa a pingar. Se você vai de cima para baixo é quando para de pingar. Habitualmente faço de cima para baixo, então é a hora que para de pingar. Você tem razão, você tem razão. Um detalhe importante, Nelson, acho que todo mundo, na hora de fazer, fica em dúvida, é como marcar o zero. Como eu falei, eu aprendi com o Kanashiro, né? Eu encostava o poste muito próximo no olhômetro. Agora, você bota a ponta do equipo na borda inferior do pub, ali no ar ambiente, e vai abaixando o soro, com o saquinho do soro furado. A hora que para de pingar é o zero. Aí você bota uma fitinha ali marcando o zero e depois bota a régua dali para cima. Né? Porque ficar se abaixando, tentando olhar no olhômetro também não acerta, né? Não, exato. Muito obrigado. Parabéns, parabenizar também o Fraga e a Promedon. E a gente tem uma experiência, não é grande que nem a tua aí, e a dica de esterilizar por um outro tecido virgem foi ótimo. Muito obrigado, viu? Oi. Alô? Beleza. Eu tenho uma pergunta para o doutor Luiz também. Alô? Pode falar, doutor Ronaldo, a gente está te ouvindo. Doutor Luiz, por que excluiu os pacientes com incontinência noturna no estudo? Isso é muito baixo. Por que excluiu os pacientes com incontinência urinária noturna no estudo?
Olha, a continência noturna é um sinal de que existe uma função esfincteriana preservada. E foi um critério que eles usaram para selecionar pacientes com incontinência mais leve, né? Então eles perceberam que eles estudaram isso antes, né? Isso já vinha lá do Advance, né? Que pacientes que tinham uma uretra, esse grupo, eles fazem um teste de reposicionamento. Eles fazem uma uretroscopia e comprime o períneo longitudinalmente, olhando endoscopicamente a uretra. E sem comprimir transversal, comprimindo longitudinal o períneo, você busca um colabamento circunferencial da uretra e não um colabamento transversal, como se você estivesse empurrando de baixo para cima. Você empurrando longitudinal, se a uretra colaba circunferencialmente, e se a extensão desse colabamento tem mais do que 1 centímetro, é o critério que eles usam para fazer o Advance XP. Então, é o jeito o que eles usam para selecionar pacientes para o Advance XP. São pacientes sem perda noturna, que tem esse teste de reposicionamento com a uretra, com o colabamento da uretra maior que 1 centímetro, sem radioterapia, e tinha mais uma coisa agora que eu não estou lembrando. Obrigado. Luiz, boa tarde. Boa noite. Opa. Pedro Gouveia aqui de Salvador, tudo bem? Oi, Pedro. Tudo bem? Excelente apresentação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que tu decide que um paciente é candidato ao esfíncter, ao MS 800? Olha, essa é uma boa pergunta. Uma condição que é inquestionável é se ele não esvazia bem. Então, se ele não tem nada obstrutivo e ele não esvazia bem, a urina com valsalva, um fluxo ruim, né? Esse paciente ele precisa de um esfíncter para poder diminuir a resistência uretral durante a micção. A radioterapia é também um fator que você pode considerar. O Argos trata paciente com radioterapia, mas acho que a gente deveria avaliar melhor os pacientes com radioterapia antes de indicar. Ele precisa ter uma mobilidade. Veja, o sling funciona, o sling masculino funciona porque existe mobilidade do assoalho pélvico masculino. Se o homem tiver com radioterapia, essa mobilidade diminui. Como é que a gente pode avaliar isso? Palpando o períneo dele, vendo se o bulbo é trófico, né? Se ele tem esponja, endoscopicamente, se a uretra dele lá atrás, na região bulbar, é uma uretra que tem a vascularização preservada, não está esbranquiçada, não está endurecida. E eu não sei, mas eu imagino que se a gente fizesse ressonância para estudar a mobilidade do assoalho pélvico, a gente poderia predizer o paciente que vai responder ao Argos ou não. Mas se o paciente fez radioterapia e a incontinência se desenvolveu depois da radioterapia, é um mau sinal para sling. Então, paciente que fez a prostaté, estava continente, aí depois na radioterapia de resgate, após a radioterapia ele ficou incontinente, não vai ser um bom caso para sling. Vou fazer um comentário aqui, Kiko. Vai lá. Acho que aproveitando a deixa aí do Pedro, a escolha do dispositivo, com o decorrer do envelhecimento, ela vai ser determinante, né? Só para dar um gancho na fala da jornada, né? Porque quando o Kiko apresentou ali dispositivos que são dinâmicos e dispositivos que são estáticos, o dispositivo dinâmico, ele pressupõe uma autonomia do paciente, né? Então, uma cirurgia mais duradoura num paciente idoso, se ele tem algum evento neurológico ou uma perda de praxis, isso é uma indicação não urológica, entendeu? Você vai fazer uma cirurgia em alguém que tem um bom detrusor, um esfíncter residual,
mas de repente pelo histórico diabético tem um risco de um acidente vascular, ele não precisa manipular o sling, né? Mas ele vai precisar manipular um esfíncter artificial, qualquer que seja o mecanismo dinâmico. Então, a tua pergunta ela dá um gancho bom com o que a gente quis falar aqui sobre a jornada, que não é só a de não tratar as pessoas, mas é tratar pensando na continuidade, no quanto a escolha que a gente faz pode ser útil realmente para o paciente. O paciente irradiado, se a gente fizer um sling, você viu, se a gente fizer um Argos, nós vamos ter que reajustar em 66% dos casos, né? Então, por um lado, você pode pensar, poxa, mas então não é legal. Mas por outro, você pode, se eu colocar um produto não ajustável nesse paciente, eu corro o risco de falhar e eu não ter o que fazer. Então, a ajustabilidade do produto é um dado, é uma característica positiva no tratamento da incontinência masculina. Tanto que o próprio esfíncter, que os esfíncteres mais novos que estão surgindo, estão se estudando, inclusive a Boston está estudando formas de tornar o produto ajustável. Então, a ajustabilidade na incontinência masculina, diferente da feminina, né, que é raro necessitar de ajuste numa incontinência feminina, na masculina, por outro lado, não, né? É talvez uma característica positiva. Doutor Luiz, tem uma pergunta aqui no chat do doutor Ricardo Greca. A uretrocisto ressonância no pré-operatório seria indicado para melhor avaliação da anatomia do corpo esponjoso, pré-decisão para esfíncter ou sling? Olha, eu acho que isso é interessante, viu? Nós não temos esse dado. Eu lembro de um estudo lá no começo, com ressonância, no começo do sling de reposicionamento, né, do Advance, em que os autores estudaram a mobilidade uretral masculina com ressonância. Eu acho que nós não estudamos isso ainda, mas eu acho que a ressonância, tanto para estudar o corpo esponjoso e a uretra, como a mobilidade do assoalho pélvico, vai ser útil para a gente escolher entre o sling e o esfíncter no futuro. Eu acho que tem sentido, sim. O que você acha, Renato? Abre o seu microfone. Você está com o microfone. Aí. Pronto. Achei o botão aqui. Tá bom, Luiz? Primeiro, dar os parabéns para você, para o Rogério. É sempre bom escutar vocês falarem. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre manejo de dor pós-operatória. Tá? Queria saber se você, na sua vasta experiência aí, se você percebe que aqueles pacientes onde você precisa ajustar mais, se você tem mais problema de dor, tá? E, independente disso, como é que você lida com essa dor no pós-operatório? Eu já tive pelo menos 1 ou 2 casos dramáticos de dor perineal em pós-operatório. A que você atribui? Como é que você previne? Como é que você lida com isso? A dor, Renato, eu acho que tem sentido isso que você coloca, porque eu acredito que a dor é por isquemia. Por isquemia neurológica e muscular. Então, quanto mais apertar, mais dor vai ter. Então, se você tiver que estar num paciente irradiado, quando você tem que apertar muito, é porque aquele paciente talvez não fosse um bom caso para o Argos. Mas se esse paciente não é irradiado e você está tendo que apertar muito, é porque talvez o teu sling não está bem posicionado. Não está muito distal. Você pode ter saído longe da borda inferior do pub. Então, rever a posição primeiro, para evitar a dor, né? Se você conseguir chegar na pressão de 35 a 40, com a menor tensão possível no Argos, menos dor ele vai ter, melhor vai ser o resultado. Mas mesmo assim,
tem os pacientes que têm dor e tem parestesia no pênis, né? Às vezes fica com uma área amortecida no pênis e às vezes até num pedaço da glande. Essa parestesia, ela demora a desaparecer. A dor quase sempre vai reduzindo, e em 3 semanas, 1 mês, a dor vai embora. Agora, nesse período até a dor ir embora, eu, na maioria das vezes, controlo com analgésico e anti-inflamatório, e quando há necessidade, uso o lírica, né? Acho que é pregabalina, né? Que tem uma característica neurológica a dor, né? Então, uso lírica em alguns casos. Mas a gente vê na literatura alguns casos retirados por dor. Eu, nessa casuística aí, não tive que retirar por dor, que eu lembre, assim, tá? Mas já vi, já participei, já ajudei colegas e tiramos um caso ou outro por dor intratável, já teve. Você acha que essa dor, você falou de isquemia, você acha que o mecanismo é isquemia ou você acha que pode ser compressão ali por dentro, junto às arandelas ali? Não, a arandela fica confabulando. Não, eu acho que a arandela fica lá externo, no músculo, né? O pudendo ele passa ali na face medial do obturador, né? A arandela fica do lado de fora do obturador, o pudendo do lado de dentro. Eu acho que a isquemia, porque a arandela segura e você comprime, então a arandela comprime o músculo e o argus comprime a região bulbar. Eu acho que pega algum ramo do pudendo que vai ali para o músculo bulbo esponjoso. Porque a irradiação da dor, né, vai para o pênis, interessante, né? Então, não sei se o tronco lá do pudendo não tem, a isquemia talvez indireta, né? Indireta, não diretamente pela arandela, né? Não sei, Renato. Beleza. Mas acho que com certeza é ramo do pudendo, né? É a inervação do pudendo que dá a dor e a parestesia, né? O pudendo ele é um nervo somático, motor e sensorial. Agora, não sei o que eu falei. Para evitar isso, é você conseguir colocar o argus com a menor tensão, atingir a pressão. Para isso, ele tem que estar bem posicionado. Esse paciente que eu estou me referindo, eu tive que tirar o argus dele por dor. Ele, inclusive, foi no médico da dor e a coisa evoluiu 6 meses. Ele evoluiu mal. Mas, assim, era um paciente de mau prognóstico, um paciente pós-radioterapia, grande perdedor, que eu tive que apertar muito. Por isso a minha pergunta inicial. Entendeu? Para conseguir ali a coluna d'água, o aperto foi... Então, eu já tive esses casos aí e... Quando eu percebo na radioterapia que eu estou apertando demais, visualmente está muito apertado e não chegou na pressão, eu paro, eu deixo assim. Porque eu tenho a impressão, esses pacientes, eu acho que o esfíncter ia ser melhor para ele. Porque ele tem uma uretra rígida. Tanto que a gente está apertando muito e a pressão não sobe. Talvez se a gente conseguir identificar esse paciente antes da cirurgia, ele é um paciente que é melhor ir para esfíncter do que para o argus. Eu concordo. Né? Então, se eu paro, porque muitas vezes esse paciente vai atingir a pressão horas depois. Né? A uretra vai cedendo aos poucos, ou no outro dia. Se a gente chega lá no 35 nesse paciente, é comum no outro dia, quando você tirar a sonda, ele fazer retenção. Eu não sei se esse paciente teve retenção, nesse caso seu. Não, ele não teve retenção. Mas, assim, só comentando a indicação, esse paciente, ele me procurou para fazer um sling, ele não queria a manipulação de um sling. Entendeu? Então, assim, é um paciente que chegou dirigido, eu ajustei as expectativas com ele, falei, olha, seu caso é ruim, tá? Mas, no final das contas, ele melhorou bastante da incontinência, mas ele não tolerava dor. Ele chegou à exaustão.
entendeu? Ele estava feliz, ele não ficou 100% continente, mas ele teve um improvement bom, mas no final das contas ele pediu, ele falou, eu não dou mais conta de sentir dor. Deixa eu comentar um aspecto, isso ao ajuste. Ricardo, sobre a dor, assim, e acho que não só, né, o sling, o procedimentos cirúrgicos em pacientes que fizeram radioterapia, o paciente incontinente ele fica tentando não perder urina, né? Então ele tem uma fadiga crônica de assoalho pélvico. O homem não está muito acostumado a usar o assoalho pélvico, né? Ele muitas vezes usa até a próstata como mecanismo de barreira, né, para a incontinência. Então, a coordenação pélvica do homem depois de uma prostatectomia, ela já é uma coisa bastante trabalhosa. Some-se a isso a radioterapia, você tem uma neuropatia actínica e você tem uma miopatia actínica e você tem uma tromboangeíte obliterante da radioterapia. Então, você tem uma memória ali de pontos de gatilho de dor, e são tantas vias diferentes, por isso que você, em algum momento, você tem que tirar o procedimento que você fez, porque acaba não sendo suficiente nenhuma conduta, né, de manejo. Então, eu acho que o capítulo radioterapia, ele sempre é muito especial, né? Você vai lançar a mão do procedimento para ajudar o paciente, mas acho que tem todos esses outros fatores, né, envolvidos. Não, concordo, faz todo sentido. Doutor Rogério e doutor Luiz, tem mais duas perguntas aqui no chat. Uma da doutora Cláudia Miller. Em algum momento a dor referida no pós-operatório foi pesquisada antes da cirurgia? Acho que a emenda com o que a gente estava falando agora aqui. Né? Então, eu acho que se a gente pegar daí o pano de fundo da jornada, né? Acho que o que o Kiko quis demonstrar também na apresentação dele é que você indicar um dispositivo anti-incontinência, ele não é só uma questão mecânica, né? Acho que a pergunta da Cláudia aqui, ela está trazendo à tona essa questão de que o paciente pode ter já trigger points, né? Por todos esses motivos aí que a gente conversou com o Ricardo. Eventualmente, assim, talvez a pergunta dela conclua o questionamento do Ricardo, se a gente fizer uma dessensibilização desses pacientes antes de fazer uma cirurgia, a gente pelo menos teria o registro se ele tinha o trigger point e se isso foi manejado antes, ele é operado com menos memória dolorosa, né? Então talvez a gente possa ter uma resposta diferente aí na cirurgia. Ótimo. E aí a última que tem aqui é se vocês já tiveram ou têm experiência e dificuldade de implantar o AMS 800 depois de falhar o sling. O doutor Luiz comentou alguma coisa sobre isso, né? O senhor tá no mudo, doutor Luiz. Após... Tem uma criança falando aí. Tem. Não é da Renata, a Renata tá rindo, mas ela tá no mudo. A Renata tá no mudo. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que parou, pronto. Tirei aqui quem tava. Então, não, em relação ao Advance e ao Argos, não tem dificuldade de colocar, porque o Argos, você remove o Argos completamente com facilidade, e a área para você colocar o cuff não é a mesma onde está o Argos, é um pouco mais distal, porque o Argos, ele, após colocado um tempo, ele migra para proximal, né? Ele vai para, então você vai colocar o cuff distal. E o Advance você não precisa nem tirar, ele fica lá, você nem enxerga ele e você coloca. Agora, eu não sei dizer sobre o Virtue. Como o Virtue tem dois braços pré-púbicos e uma área de tela mais longa, não sei se ele não atrapalha
a colocação do esfíncter. Não sei se você já colocou algum esfíncter após Virtue, ou você conhece alguma coisa? Rogério, Renato, alguém tem alguma experiência? Não, após Virtue não. Mas eu concordo com você aí, já esfíncter pós outros slings aí não tem nenhum problema. Minha experiência com Virtue é limitada. Eu tenho talvez 2, 3 casos. Não tive oportunidade de encontrar esse paciente ainda não. Agora, é interessante o conceito de retirar a tela. Eu não era muito preocupado em tirar o sling antes do esfíncter. A gente teve umas reuniões e alguém comentou sobre a questão de você, sem a tela, ou sem a almofada, você provavelmente vai ter uma uretra mais sã depois. É um ponto de vista. Talvez sempre preocupar em tirar, se possível, o dispositivo prévio. O Argus, tirar sempre. Porque Sim. o Argus é fácil de tirar. Você faz a incisão na raiz da coxa, tira a arandela, depois vai lá pelo períneo e puxa ele completamente. É só achar a cápsula dele, tira com facilidade. Agora, o Advance, você não acha. Eu acho que a tela, eu entendo que você não deve. Se ela não está atrapalhando, o paciente está urinando bem, né? Está com incontinência, mas está com uma fase de esvaziamento normal, não tem erosão da tela, que eu nunca vi. Então, habitualmente, o Advance você não mexe. Até para colocar um segundo sling. Por exemplo, já coloquei Argus sobre Advance. Nem olhei, nem vi o Advance onde estava, né? E esfíncter após Advance, não olha. Esfíncter após Argus, removo completamente o Argus. E aí, André? André, vai... Tem uma pergunta? Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Mudando um pouquinho o tipo do paciente, é possível você colocar um Argus apertado num paciente neuropata que tem um esfíncter flácido, naquele paciente com sequela de mielomeningocele, que você ampliou a bexiga, mas não foi suficiente para manter a continência, e esse paciente não tem acesso a esfíncter, por exemplo, é possível você deixar um Argus super apertado para ele fazer o cateterismo? O Rogério tem um caso assim, eu só acho que não precisa ser super apertado. Porque se esse paciente tem uma bexiga boa, ampliada, de baixa pressão, você não precisa fazer super apertado, né? E tem algum parâmetro de pressão retrógrada para esses casos? Eu uso o mesmo parâmetro, talvez deixar ali com 40 e tal, mas a gente não quer causar isquemia, né? Então, se o paciente tem uma bexiga flácida, hipocontrátil, que é uma bexiga grande, com baixa pressão, para fazer autocateterismo, ele pode receber um Argus. Se o paciente não for cadeirante, isso é uma impressão que nós temos, é que o fato dele ser cadeirante aumenta o risco de complicação. O Rogério tem um caso, né, Rogério? Eu acho que a tua pergunta ela é bacana, porque a gente até, aquele dia, o Kiko operou comigo aqui em Curitiba e a gente se preocupou em não deixar super apertado, porque ele vai ter que fazer o CAT depois, né? E a gente teve essa preocupação. Olha, para te resumir, assim, é um rapaz com 23 anos, está se formando em administração agora. E como que era a atividade esfincteriana residual dele? Porque, como esses pacientes são neuropatas, dependendo da flacidez do esfíncter, Não, era bem ruim, André, bem ruim. E assim, o parâmetro foi 40 mesmo? Foi 40, ele usa aí um catéter hidrofílico. A única preocupação que a gente teve no começo foi assim, não tem muito nível de evidência para isso, é mais bom senso, né? Assim, era um catéter 8, agora já está usando 10, mas o que eu quis dizer é que ele se formou aí na faculdade é porque a incontinência para ele era uma coisa assim, muito significativa, né? Ele quis mexer na incontinência depois de resolver toda a questão
ficou faltando só a incontinência. Daí a gente colocou um Argos. E até faculdade fez, está namorando. Acho que essa é a ideia desse compartilhamento, né? O momento em que eu sei que a gente tem uma tendência assim muito de falar em evidência para ser epidemiológico, para ser transponível para todo mundo, mas a gente sim trabalha em serviço de referência e a gente recebe muito paciente que não é isso aí que você falou, né? Não tem como pôr um esfíncter, não fazer um sling autólogo para ele às vezes é muito agressivo, porque existe a conduta, né? Fazer um sling autólogo na vigência de uma ampliação. O pessoal da uropediatria acho que usa bastante essa estratégia. Então a gente acaba recebendo aí pacientes que nos fazem pensar de maneira multidisciplinar. A gente teve um bom resultado, né? Isso já tem algum tempo aí que a gente fez, mas eu acho que do que a gente pode ter de transponível desse caso é usar a mesma regra, né? Porque se a gente tivesse um sling muito apertado, eu realmente não sei daí como que ficaria a questão do cateterismo intermitente com uma obstrução real ali, né? E aproveitando essa questão do sling apertado, procedimentos endoscópicos, uma RTO de próstata, claro que não é o caso no paciente pós-prostatectomia radical, mas num paciente desse, por exemplo, talvez sejam casos mais raros, talvez não tenha tanta experiência, mas outros procedimentos endoscópicos têm algum problema, alguma contraindicação, algum receio em paciente pós-sling? Não, essa é uma vantagem do sling, né? Uma vantagem que você consegue fazer procedimentos endoscópicos sem atrapalhar o funcionamento do dispositivo e sem provocar problema na uretra. Então, quando o paciente tem incontinência pós-prostatéia e tem tumor de bexiga, por exemplo, que você vai precisar fazer cistoscopia rotineiramente, ele pode recidivar, isso é talvez um critério que fale a favor de você usar um sling e não um esfíncter artificial, né? O paciente vai precisar de sonda, ficar irrigando, né? Não tem problema, não. Você teve algum problema, André? Com alguma? Não. Obrigado. Tem pergunta aí. O Kanashiro está falando, acho que o Leonardo está perguntando. O Leonardo perguntou se critérios para indicar esfíncter versus sling, né? Bom, acho que nós já discutimos isso um pouco, mas os slings têm indicações. É lógico que tem ali características que uma intersecção entre um produto e outro, mas eu vejo hoje o sling de reposicionamento, o retrouretral, para pacientes com incontinência leve, sem radioterapia, sem incontinência noturna, sem estenose de uretra prévia. O Argos, para pacientes de incontinência de qualquer grau, né? Ele vai precisar de mais reajustes em pacientes com radioterapia e não fazer sling em pacientes que esvaziam mal, que tem uma função detrusora no esvaziamento deficitária, ou seja, o paciente que urina mal, ele merece um esfíncter. Então, incontinência grave, Argos ou esfíncter, se ele esvazia mal o esfíncter, radioterapia, avaliar individualmente. Se o paciente tem sequelas da radioterapia evidentes ali na uretra, no assoalho pélvico, colocar o esfíncter. E o Kanashiro o Kanashiro, fala aí, ele está colocando aqui sobre Advance XP em paciente paraplégico com deficiência esfincteriana, com excelente resultado. Que foi bem, olha lá, sem dificuldade. O Kanashiro, aparece aí, pô. E aí tem a última aqui do Dr. Dilermando pedindo para descrever a técnica do reajuste. Olha o Cana apareceu aqui. Apareceu. Fala aí, Cana. Tira do mudo, doutor. Tá trabalhando o Cana, hein? Tá com máscara. Opa, boa noite, Luiz Gustavo, boa noite, Rogério, parabéns aí pela apresentação, viu? Muito bom.
Gostei bastante, está acrescentando bastante para o conhecimento de todos aqui. A discussão do grupo está sendo excelente. Aí eu queria falar de um caso que eu fiz, é um caso único ali da Advanced XP, num paciente paraplégico com trauma raquimedular, que ele já estava bem adaptado, tinha uma bexiga boa, uma capacidade boa, né? Sem hiperatividade, ele fazia cateterismo tranquilamente. No entanto, sempre que ele passava para a cadeira, ele acabava perdendo urina. E com isso, fizemos uma urodinâmica que observou-se uma deficiência do esfíncter. Aí eu fiz um Advanced XP e que, apesar da deficiência esfínteriana, apesar de o Advanced XP não dar uma compressão como o Argos, ele teve uma continência excelente. Então, eu acho que também é uma boa opção para os pacientes paraplégicos. Eu queria pontuar outra coisa em relação à dor crônica nos pacientes com Argos, que eu fiz 40 Argos, né, na Prevent Senior, no convênio de idosos, e eu observei realmente assim, todas essas discussões que vocês estão tendo no grupo, né, muitos desses pacientes são uma faixa etária acima de 70 anos de idade, que eu coloquei o Argos. Muitos deles são pacientes já com muitas patologias crônicas, principalmente lombalgia crônica, que pode ser que tenha já previamente dores que possam levar à piora dores crônicas anteriores que possam levar à piora das dores no pós-operatório do Argos. Mas eu tive também pacientes com radioterapia, realmente, tá? Eu não consigo pontuar para você, né, exatamente quais são os critérios que levaram maior dor, mas eu coloco realmente nessa discussão que eu percebi que a radioterapia é uma delas, né? E, infelizmente, desses 40, eu tive que tirar 6 pacientes, eu tive que remover o Argos por dor. Mas, assim, no geral, o restante dos pacientes, né, a eficácia realmente é muito boa. Muitos dos pacientes tinham uma incontinência moderada, né? Nessa faixa etária, muitos pacientes com incontinência leve já estão muito bem adaptados e acabam nem optando por fazer algum tratamento. Mas com incontinência moderada severa, eu tive vários desses casos aí com bons resultados. Só Legal, cara. agradeço. Muito bom. O Dilermando está perguntando sobre a técnica do reajuste, né? Eu achei isso importante. Então, por que não reajustar imediatamente, né? Porque não existe uma acomodação. Então, o paciente às vezes está incontinente, você pôs o Argos hoje, amanhã você tira a sonda, ele está incontinente. Você fala, puxa, vou reajustar. Não, espera, porque existe uma acomodação. Não que ele vá melhorar, mas se você reajustar amanhã, no mesmo dia, ele pode, daqui a algumas semanas, ficar incontinente de novo e você ter que fazer um segundo reajuste. Então, espera passar ali o edema, o processo inflamatório, estabilizar. Além disso, uma reabordagem muito precoce aumenta o risco de infecção. Então, esperar no mínimo 45 dias e fazer o reajuste no centro cirúrgico. Nós fizemos no começo reajustes na enfermaria, no consultório, e eu vi em alguns trabalhos fazendo de diferentes jeitos, e o reajuste fora do ambiente estéril aumenta muito o risco de infecção da prótese. Então, fazer no centro cirúrgico como se fosse, aí faz uma raquianestesia, tudo com asepsia, campo. Você abre a incisão da coxa, busca as duas hastes, lembra, como eu falei, né? Reavaliar a incontinência, ver se é esfincteriana, fluxometria com medida do resíduo para afastar que esse paciente está obstruído e transbordando, um raio-x AP de bacia para ver se o Argos está no meio, porque se ele estiver para um lado, você vai puxar mais o outro. E se houver a dúvida quanto a esse paciente estava bem e subitamente passou a ficar incontinente, faz a tomografia com reconstrução em 3D, se tiver fratura da haste, você tem que estar com outro produto na mão. Mas aí fazer lá, você
abre a incisão da coxa, disseca até achar as hastes, aí você, é como se fosse uma vasectomia. Pega um álice, pega a haste, puxa, corta a haste, corta a cápsula de comprido, longitudinal, a haste de silicone vai herniar pela sua incisão como se fosse um deferente. E aí você puxa as duas hastes para fora. Não precisa chegar na arandela, só tira a haste, não vá até a arandela. Aí você vai pôr a sonda na uretra, insuflar o balão na uretra distal, medir o zero ali na borda inferior do pub, colocar a régua, conecta na sonda para medir a pressão, e você colocou lá na cirurgia 37. Você vai medir agora, 2 meses depois, está 28, 25. Então, você vai apertar de novo. Como já tem a fibrose ao redor da arandela, você não precisa segurar a arandela. Só puxar a haste, você vai sentir os gomos passando pela haste. E aí você vai puxando de 2 em 2, 1 em 1, até você restabelecer a pressão entre 35 e 40. E mais de 60% dos pacientes ficam bem após o reajuste. E esse reajuste pode ser tardio também. Às vezes o paciente está muitos anos com Argos, começa a entrar em sarcopenia. Então, uma coisa para a gente ver é como é que está a testosterona desse paciente que estava bem, tanto com o esfíncter como com os slings, estava bem, começou a perder urina, e você dá uma olhada se esse paciente não está fazendo sarcopenia, porque o esfíncter estriado depende também da testosterona, dá uma checada na testosterona, que às vezes com reposição esse paciente volta a ficar continente. Ou ele vai precisar de ajuste por conta da sarcopenia mesmo. Acho que é isso. O que mais? O Fabiano comentou aqui que no Hospital do Andaraí, muitos casos com incontinência, porém com esclerose de colo, procuro fazer a correção e implantar o dispositivo após 6 meses, porque já tive resultados ruins quando somente fiz uma uretrotomia no procedimento por ter várias recidivas. Qual a opinião de vocês? Então a estenose de uretra, ou estenose da anastomose, principalmente com incontinência, né? Isso não é raro, né? É até comum, tanto que antes da gente implantar, a gente tem que sempre verificar a uretra. Nós sempre passamos uma sonda no paciente no ambulatório, uma sonda 16, para ver se passa bem, mesmo que ele tenha feito urodinâmica. A estenose, muitas vezes associada à incontinência grave, aquele paciente que vai ficando melhor quando a estenose vai piorando. Aí ele estava ficando bom, ele acha que a continência dele estava melhorando, aí ele entra em retenção. Aí a gente vai lá, abre, ele volta a perder tudo, fica com incontinência grave, e aí vai passando o tempo, ele vai reestenosando, aí ele acha que a incontinência está melhorando, aí ele faz a retenção novamente. Então, isso, eu vou falar uma coisa aqui que eu faço no dia a dia, na prática eu vejo isso, depois eu quero ouvir os outros colegas, o Rogério. Se o homem não tem a expansão da uretra durante a micção, a estenose tende a recidivar. Então, é uma estenose grave. Você vai lá, abre, esse paciente é um incontinente grave ou totalmente incontinente, ele não tem micção. Aí ele não tem micção, a uretra dele fica estática e ele fica vazando. Ele não tem expansão, não tem transmissão de pressão da bexiga para a uretra. Então, ele vai reestenosando. E o que eu faço? Eu tendo, quando a estenose é assim grave, não é uma estenose bobinha, eu tento não colocar o Argos, o sling ou o que for de tratamento no mesmo ato do tratamento da estenose, porque ela vai recidivar. Então, o que eu faço? Se eu só abrir a estenose e não fizer nada, ela vai recidivar. Tem calibragem e tal, mas uma coisa que eu vejo que dá resultado na prática é colocar um clamp peniano. Então, você faz a abertura da estenose e imediatamente esse paciente sai do hospital com o clamp peniano. E o clamp peniano tem que ser ou
o de Cunningham ou o Uriclac com K. Tem alguns clamps que não funcionam. Então, esse paciente fica com o clamp e aí ele vai ficar com a uretra cheia o tempo todo, distendida. E aí diminui a chance dele ter recidiva da estenose. Então, eu tendo, com estenoses mais graves, não fazer o implante junto com a uretrotomia. Faço a uretrotomia, coloco o clamp, e aí resolvo a estenose, depois faço o implante do dispositivo. O que você acha, Rogério? Não, acho que eu concordo com você. Áreas de estenose, elas tornam o procedimento mais complexo mesmo, né? Eu acho que para você eleger e ter um bom resultado de sling, você tem que ter uma boa uretra residual, acho que, algum esfíncter residual. Talvez esse seja o segredo do bom resultado com o sling. E aí você trabalhar para que isso aconteça antes de fazer a cirurgia, né? Você mesclar, né, uma recuperação de um tratamento de estenose com o implante de um sling, isso é até meio paradoxal às vezes, né? Mas eu concordo aí com o que você falou aqui. Bom, então acho que terminamos por aqui. Obrigada, a discussão foi muito rica, foi ótimo. Mesmo. E estamos em contato sempre para o que precisar. E bom final de semana aí para vocês. Obrigado. Um beijo. Obrigado, Andresa. Até mais, obrigado a participação de todos aí. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos aí. Foi um prazer. Abraço, doutor Kiko, abraço, doutor Rogério Fraga. Valeu, Rogerião. Valeu, cara. Tchau. Tchau, Rê. Tchau, Andresa. Tchau.